Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 19. No capítulo 18 nós vimos a queda da Babilônia. E agora no capítulo 19 nós vamos ver o júbilo no céu, ou seja, a festa que todos os salvos irão fazer por terem visto, por terem pela queda da Babilônia. Eles agora vão regozijar e vão cantar louvores a Deus, festejando e celebrando a vitória, tanto dos santos como do Senhor Jesus Cristo, sobre a Babilônia, a grande meretriz, ou seja, aquela mulher falsa, aquela prostituta que enganava as nações, que enganava os povos. E aqui no capítulo 19 nós vamos ver toda essa celebração. Esse capítulo 19 está findando a sexta sessão, porque a partir do capítulo 20 nós vamos entrar na sétima sessão. Aqui no capítulo 19 estamos no último capítulo da sexta sessão do livro de Apocalipse. Então eu vou ler o capítulo 19, diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aquele que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Poderoso Deus, amado Deus, estou mais uma vez aqui diante da Tua palavra para poder explicar, Senhor, para aquele que queira ouvir e ver esse vídeo. Senhor, magnífico Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai amado, Pai querido, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Todo louvor, toda adoração, assim como aqueles milhares e milhares e milhares, a multidão, Senhor, que celebrava aqui neste capítulo que vamos estudar,
Todo o louvor e toda adoração eram dirigidas a Ti, Senhor, serão dirigidas ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós estaremos nós estaremos nesse coro celestial, Pai. E eu peço, Senhor, para aquela pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo, se ainda não fez uma aliança contigo, Senhor, que ela faça hoje, para que ela possa também participar desse grande júbilo, dessa grande festa, Senhor, que haverá no céu, após a derrota de todo o sistema mundano que haverá aqui na terra. E todos os santos estarão lá comemorando. E nós estaremos também, Senhor, eu estarei sim, Pai, participando dessa grande festa. E eu peço em nome de Jesus que para aqueles que estão vendo e ouvindo, se ainda não têm essa certeza de que irão participar dessa grande festa, que façam essa aliança hoje com o Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e abençoe a mim e a todos que vão ver, para que todos tenham esse entendimento, que também precisam poder participar dessa grande festa que haverá no céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vamos ver a grande festa que haverá no céu após a derrota da grande meretriz, ou seja, após o Senhor vencer a Babilônia, a grande Babilônia. E também nós vamos ver aqui a derrocada final da besta e dos seus adoradores que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Nesse capítulo nós estaremos vendo essa celebração que acontecerá no céu. Então João vê aqui, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Essa numerosa multidão são milhares e milhares e milhares de anjos e também todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, que estarão lá reunidos para celebrarem a Deus, porque agora eles estão contemplando a salvação, eles estão contemplando a vitória que haverá para todo o sempre, que é a vitória sobre a meretriz, sobre a grande Babilônia, sobre o dragão, sobre o exército de Satanás, que irão ser derrotados. E aqui eles estão celebrando a vitória que no capítulo anterior foi contada a João, a grande derrota da queda da grande Babilônia. E aqui ele diz que ele ouve uma celebração, um canto, onde eles dizem: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui João está vendo que toda a multidão, todos estão celebrando a derrota dessa grande meretriz, porque Deus julgou essa meretriz que ela corrompia a terra com a sua prostituição, com a sua sensualidade, com a sua indecência, com a sua corrupção, com o seu cálice cheio de imundície, de todo tipo de prostituição que se pode imaginar que havia na terra, onde essa meretriz, essa Babilônia, enganavam as pessoas, para que as pessoas se corrompessem, desde os grandes, desde os líderes, né? Como todos os habitantes da terra eram corrompidos de qualquer forma, para que os homens pudessem adorar e viessem a contemplar e serem amigos do mundo e não amigos de Deus. E aqui os santos estão celebrando, porque chegou o fim. Deus julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, porque quantos e quantos servos de Deus, quantos e quantos cristãos foram mortos por esse sistema mundano, anticristo, que foram sacrificados aqui, e mais ainda no tempo do anticristo que vai acontecer. Então aqui eles estão também celebrando essa vingança, porque nós vimos lá, quando nós vimos aqui o quinto selo, nós vimos aqui no quinto selo, nós vimos a cobrança dos santos, lá, quando eles dizem assim, clamaram em grande voz, dizendo, ou seja, os mortos que estavam já lá, dizendo: até quando, ó soberano, o Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Ou seja, no quinto selo, quando o quinto selo foi aberto, então João vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do seu testemunho, que sustentavam que eles foram mortos, e eles aqui estão clamando a Deus para que ele vingue o seu sangue. Ele diz: quando a soberano Deus, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, então aqui chegou o dia deles celebrarem, deles festejarem. E aqui todos estão festejando, porque eles estão dizendo assim, porque julgou a grande meretriz e quer corromper a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aí uma segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí está escrito essa fumaça, que a eternidade sem fim, que eles agora vão gozar, vão poder desfrutar dessa eternidade, sem mais nada vindo do que era contrário a Deus. Agora eles vão estar num local onde vai ser a eternidade, vai reinar, onde não vai ter mais choro, mais raiva, mais nada daquilo que o inimigo, que a meretriz causava nos santos e que padeciam aqui na terra. Nada disso vai mais afligi-los, né? E essa fumaça dos séculos, nós podemos ver lá em Isaías 34:10. Isaías diz assim em 34:10: nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Ou seja, todos irão estarem vendo, né, que essa fumaça é um aroma suave, né, que a gente diz que quando nós oramos a Deus, as nossas orações, elas sobem como uma fumaça, como um aroma suave às suas narinas, e lá nós estaremos lá, não mais apenas orando a Ele, mas nós estamos lá diante dEle, diante dessa fumaça, onde a nossa presença será uma fumaça, um aroma diante de Deus, presente diante dEle. E Ele diz: e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Amém. Então, isso é a eternidade que está sendo colocada aqui, porque a palavra de Deus ela é falada através de símbolos, e essa simbologia e sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, séculos dos séculos sem fim, é a eternidade. Aí diz no versículo 4: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Ou seja, então ali todos os salvos, porque aqui quando fala em 24 anciãos, são justamente essa multidão que a gente viu, uma grande voz de numerosa multidão, junto, né? Porque são os 24 anciãos que representam estão representados por todos os salvos, desde Caim, desde Adão até o último que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Então todos estarão lá. Então esses 24 anciãos são 12, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais 12 apóstolos do Novo Testamento, que representam todos os salvos, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim: e os 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? São os generais, os querubins, que estão ali liderando uma miríade, milhões e milhões de anjos, e também representando a toda a criação de Deus, onde eles estão louvando a Deus. Aí diz assim, que se acha, prostraram-se e adoraram a Deus. Então todos estão lá prostrados diante de Deus e dizendo amém, aleluia. E depois no versículo 5 diz assim: saiu uma voz do trono. Agora essa voz é que sai do trono, dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ali está diante de Deus todos os servos, todos os salvos,
E essa voz que sai do trono está dizendo: louvem a Ele, deem louvores ao nosso Deus. É uma ordem para que todos os santos que estão ali possam adorá-lo. Aí João diz: então ouvi com a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo. E ele continua ouvindo agora as vozes que vêm de uma multidão numerosa. Quem são essa multidão numerosa? São os servos de Deus, são os santos salvos que estão lá. E eles cantam: aleluia, pois o reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, estão ali numa festa, numa grande festa, comemorando as bodas do Cordeiro, porque eles dizem assim: cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então ali está a noiva do Cordeiro, que já foi ataviada. Quando é que a noiva do Cordeiro foi ataviada? Quando cada servo que se encontra lá aceitou a Jesus Cristo, se arrependeu aqui nessa terra e aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E nesse momento essa noiva, ela passa a ser a noiva do Cordeiro, ataviada, porque diz assim: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, ou seja, a esposa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a esposa do Cordeiro, já foi ataviada. Quando estava aqui na terra, ela foi ataviada, pois lhe foi dado, ou seja, no passado. Então essa noiva que está agora lá diante do trono, ela foi ataviada, foi dado a ela vestir-se. Quando foi dado a ela vestir-se de linho finíssimo, puro, resplandecente e puro? Quando ela se converteu, quando aquela igreja que a pessoa que se converteu, então naquele momento ela recebeu, foi dado a ela vestir-se desse linho finíssimo puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando uma pessoa se converte aqui nessa terra, ela é imediatamente ataviada para poder participar dessas bodas que agora nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, onde todos vão estar, todos os salvos vão estar lá nessas bodas, nessa festa do Cordeiro. Mas para estar lá, essa noiva, ela já tem que ter sido ataviada aqui em terra. No momento que nós nos convertemos, no momento que nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então nós nos vestimos de linho finíssimo puro, porque ele diz que o linho finíssimo puro são os atos de justiça dos santos. Então, uma pessoa quando se converte, ela se veste com esse vestido, com esse linho um vestido de linho finíssimo puro, que é as vestes de santidade que ela recebe no momento da sua conversão, e que ela começa a evoluir essa santidade, a andar com as suas vestiduras brancas, até o dia em que ela vai se encontrar nas bodas do Cordeiro, que é justamente essa festa que está descrita aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Então, essa pessoa, ela já se vestiu aqui na terra quando ela se converteu. Aí por isso que eles estão lá cantando a Deus, dizendo que estão participando dessas bodas. E João vê tudo isso. Então, no versículo 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Está vendo aí? Bem-aventurado aquele que é chamado. Você que está me vendo através desse vídeo, se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então você ainda não está fazendo parte dessa ceia, porque essa ceia, ele diz, bem-aventurado aquele que são chamados para a ceia do Senhor. Então, quantas e quantas vezes nós estamos chamando, os filhos de Deus estão chamando as pessoas que estão neste mundo, andando enganadas pela Babilônia, pela meretriz, e a gente fala da palavra,
faz o convite e as pessoas não querem vir até ao reino, a participarem do reino de Jesus, porque ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Então aqui nesse momento eu estou fazendo um convite a você, se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para participar dessas bodas que estão aqui no capítulo 19 de Apocalipse, faça isso hoje, não deixe para amanhã. E João ainda vê e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então João nesse momento ele prostra, ele recebe uma ordem para que escreva tudo aquilo que ele está vendo, mas ele diz: prostrei-me. Então João prostra-se diante desse anjo e o anjo diz a ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o anjo manda que ele se levante, né? Porque ele diz: eu sou conservo teu. E no versículo 11 diz assim: vi o céu aberto. E a partir daquele momento em diante, João continua vendo agora uma batalha que vai acontecer na terra. Porque aqui, enquanto os santos e anjos estão celebrando a vitória da queda da Babilônia, João também vê nesse mesmo momento uma peleja que está acontecendo, isso foi o que a gente viu lá nos flagelos que nós vimos, que tem um flagelo que fala sobre o Armagedon, que é o sexto flagelo, que vai acontecer, que acontece uma peleja, uma guerra aqui na terra, chamada guerra do Armagedon, que é justamente os anjos de Deus que vão batalhar contra os anjos, contra os principados, contra os anjos demoníacos, os anjos caídos do céu, ou seja, uma batalha espiritual. E quem vai comandar essa batalha vai ser Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, porque agora João está vendo a guerra lá na terra, onde Jesus vai estar num cavalo branco, porque esse cavalo branco representa aquele cavaleiro que foi quando foi aberto o primeiro selo. Esse cavalo branco saiu com um cavaleiro que foi para disseminação de todo o evangelho. E aqui nós estamos vendo ele agora comandando um exército de anjos para poderem lutar contra os anjos do mal. Então nós vemos aqui que João tem essa visão e diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Ou seja, João está descrevendo quem? Jesus. E ele diz: está vestido com um manto tinto de sangue. Por quê? Porque Jesus sofreu, morreu, né? Deu o seu sangue. E diz assim: e o seu nome se chama o Verbo de Deus. No 14, e seguiam-no, ou seja, seguiam atrás desse cavaleiro branco, desse cavalo branco com esse cavaleiro, seguiam ele os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse cavalo branco que João vê agora no céu, ele saiu desde quando Jesus foi assunto ao céu, que ele vem para essa terra para batalhar, né, para disseminar o evangelho. Mas aqui João está vindo, ele agora vindo com um exército para lutar contra os exércitos demoníacos. E aqui no versículo 17 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui João vê um anjo
em pé no sol, convidando todas as aves, né, para mostrar, para dizer onde é que elas iam ter direito de comerem todas as carnes que estariam na terra, que seriam mortas agora com a ira do Senhor Jesus. E diz no versículo 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra seu exército. Então João agora vê a besta, os reis da terra com os seus exércitos. Vai ter uma peleja aqui na terra contra o cavalo branco, que vem com esse exército para lutar contra a besta, os reis da terra e com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E quando diz assim, a espada que saía da boca daquele cavalo, que espada foi essa? Foi justamente os flagelos que vieram contra a humanidade e que dizimou e que devastou a todos eles. E aqui nós vemos que a besta, os reis da terra e todos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então nós vimos aqui a vitória, não só da grande meretriz, que nós vimos que João vê a grande festa no céu, mas aqui a vitória completa, sobre a besta, os seus adoradores e o falso profeta que governavam neste mundo, e eles foram dizimados, foram lançados nesse lago de fogo e enxofre. É isso que nós vimos no capítulo 19, e no próximo capítulo nós vamos ver a continuidade do que vai acontecer em nome de Jesus.